Suporte e resistência, você sabe o que é e como funciona? Nesse vídeo estarei trazendo para vocês e ensinando como colocar no seu gráfico. Roda a vinheta! Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal CryptoRoot. Iremos começar agora uma série de vídeos dizendo o básico aí de como fazer análise gráfica no TradingView. E o vídeo de hoje estaremos trazendo para vocês suporte e resistência. Vamos lá para o gráfico. Suporte e resistência. Suporte em análise técnica define uma área do mercado abaixo do nível em que o mercado está negociando no presente momento, na qual a pressão compradora supera a pressão vendedora. Como resultado disto, a queda é interrompida e os preços voltam a subir. Resistência é o oposto do suporte, ou seja, é uma região do gráfico acima do nível em que o mercado está negociando no presente momento, na qual a pressão vendedora supera a pressão compradora, ou em termos mais técnicos, a pressão da oferta supera a pressão da demanda. O modo de identificação de um suporte ou resistência passa em grande parte pela identificação de antigos fundos ou topos. Um dos aspectos interessantes dos suportes e resistência é a sua mudança de um para o outro, no caso de uma quebra. Um suporte, após ser quebrado pelo fechamento, transforma-se em resistência e vice-versa. Essa reversão, no entanto, tem uma força menor e deve ser encarada mais para curto prazo. Então, vocês podem ver que existem duas linhas aqui no seu gráfico. Suporte são as linhas quando o ativo está abaixo. Nesse caso aqui, o Litecoin tem esse candle, acima dessa linha, essa linha a gente considera como suporte. Resistência já é a linha superior. O ativo subiu, teve aqui uma região muito forte e tornou-se a cair. Quer dizer o quê? Que essa linha aqui, nos candle fechado, que a gente considera aqui sombra, no candle aqui esse pavio chama de sombra, no candle fechado, no preço do fechamento, houve uma resistência muito forte e o preço tende a cair. Então, a gente considera aqui uma linha como resistência. E o que é que a gente falou no prévio histórico? O preço, ele vem, testa a resistência. Quando rompe a resistência, ele vira suporte. E vice-versa. Quando ele é suporte e é rompido para baixo, posteriormente ele vira resistência. Vamos mostrar aqui nesse mesmo gráfico aqui diário, onde foi suporte, onde foi resistência. Aqui o ativo era resistência, rompeu, virou suporte. Encontrou outra resistência, recuou, rompeu a resistência, virou suporte, não aguentou e tornou-se a virar resistência. Esses mesmos dois pontos, a gente pode olhar aqui em meses passados, períodos passados, que o gráfico aqui, o Litecoin vinha subindo, encontrou essa resistência aqui por volta de $59. O que aconteceu? Ele rompeu, encontrou uma nova resistência acima e caiu. Quando caiu, onde era resistência, virou suporte. Então, o Litecoin tornou-se a subir, não chegou a testar a nova resistência. Quando veio testar o suporte, caiu. Então, ao mesmo tempo, uma linha ela pode ser resistência ou suporte. Resistência, no momento que é quebrada, ela vira suporte em tempos posteriores. E suporte, quando é quebrado, pode virar resistência em tempos superiores. Como é o caso aqui, era suporte, aí caiu, depois virou resistência, caiu novamente, rompeu a resistência, virou suporte e testou a resistência por cima. Então é assim que vai acompanhando o mercado, entre suporte e resistência. Então outro detalhe interessante, quanto mais toques tiver, por exemplo aqui, vamos considerar que isso aqui é o suporte e aqui é a resistência. Quanto mais toques tiver na queda, na linha que é o suporte, mais forte é o suporte. Quanto mais toques você tem na linha superior, que no caso é a resistência, mais forte é a resistência. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele veio aqui, testou o suporte, rompeu. Tentou aqui romper a resistência, que virou resistência, caiu. Testou de novo a resistência, caiu, e veio até aqui o fundo. Então, quanto mais toques naquela região, naquela linha, mais forte é a linha de suporte ou mais forte é a linha de resistência. Então, se você está embaixo,
a linha é suporte. Se o preço toca em cima, a linha é resistência. Outra dica para você: quanto maior o tempo gráfico para você traçar sua linha de resistência ou suporte, maior é a força nos tempos gráficos menores. Exemplo, vamos colocar aqui no Litecoin semanal e vamos escolher aqui um período que tocou bastante, que houve bastante consolidação, e olhar nos tempos menores. Vamos ver aqui nessa região bem aqui, ó, vou traçar uma linha aqui que para a gente é um suporte. E vamos olhar agora em tempos menores. Vou colocar em 1 hora. E vamos ver quantas vezes tocou nessa região. Ó, tocou uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Aqui tentou tocar e voltou a subir. Então é isso, pessoal. Quanto maior o tempo gráfico para você traçar uma linha de resistência e suporte, mais forte é essa região. Tracei no semanal e vocês podem observar que houve bastante toques durante o período de gráfico de 1 hora. Então era isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês, né, o conceito aí de linha de resistência e suporte, como você pode traçar, né? Como você identifica no gráfico, e quanto maior o tempo, mais força tem no gráfico, menores, e quanto mais toques tem naquela região, mais forte é, seja suporte ou resistência. Então, espero ter ajudado você. Você que está visualizando esse vídeo que ainda não é inscrito no canal, clique no botão vermelho inscreva-se, clique no sininho para receber novas notificações e no final do vídeo deixe seu like.